às 17h43. Isso mesmo. Ele recebeu uma mensagem que mudou completamente a maneira como enxergava a própria vida. Não era uma mensagem longa, de 2 ou 3 linhas no máximo. Mas ele precisou ler 4 vezes para aceitar o que estava escrito. Depois de 20 e poucos anos trabalhando naquela empresa, ele estava sendo demitido. Durante alguns segundos, ficou olhando para a tela sem fazer nada. Não ligou para ninguém, não respondeu, apenas ficou ali. E o curioso é que, naquele momento, o maior medo dele não era perder o emprego, era descobrir quanto da vida dele dependia daquele salário. Na cabeça começaram a aparecer números, né? Parcela da casa, carro, energia, mercado, escola dos filhos, cartão, internet, pequenas despesas que, quando somadas, deixavam de ser pequenas. Ele respirou fundo, guardou o celular no bolso e continuou sentado. Pela primeira vez em 20 e poucos anos, ele não sabia exatamente o que faria no dia seguinte. Até aquele momento, ele acreditava que tinha feito tudo certo. Começou a trabalhar jovem, foi crescendo, aceitou responsabilidades e aprendeu a ganhar mais. Quando apareceu uma hora extra, ele fazia. Quando surgiu uma oportunidade de promoção, ele aceitou. Quando precisava ficar até mais tarde, ficava. Não era porque gostava de viver no trabalho, era porque tinha objetivos. Primeiro queria sair do aluguel, depois queria comprar um carro, depois veio a casa, depois vieram outras necessidades. E cada conquista trazia uma nova despesa. Quanto mais ganhava, acreditava que finalmente estava chegando à estabilidade. Só que a estabilidade nunca parecia o suficiente. Sempre existia alguma coisa para pagar, melhorar ou proteger. E ele continuava dizendo para si mesmo, só mais alguns anos trabalhando daquele jeito e poderia respirar. Só mais alguns anos ele teria tempo. Só mais alguns anos faria aquilo que sempre quis. O problema é que os anos passaram e ele nunca percebeu exatamente quando a promessa de segurança virou dependência. No caminho para casa, naquela noite, ele dirigiu mais devagar do que costume. Passou pelas mesmas ruas de sempre, mas tudo parecia diferente. Olhou para o posto onde abastecia o carro, para o mercado onde fazia as compras, para as casas iluminadas, e então começou a fazer contas mentalmente. Quanto dinheiro tinha disponível? Quantos meses conseguiria pagar as contas? O que poderia cortar? O que não poderia cortar? Quando entrou em casa, tentou agir normalmente, mas não conseguiu esconder completamente. A família percebeu que havia alguma coisa errada com ele. Ele contou. Depois veio aquele silêncio desconfortável que ninguém sabia muito bem como preencher. Não havia uma solução imediata. Não havia uma reserva enorme esperando por ele. Havia apenas uma pergunta ocupando espaço na cabeça dele. E agora? E agora? Naquela noite ele quase não dormiu. Não porque tivesse perdido o emprego naquele dia, mas porque percebeu que, durante 20 e poucos anos, havia construído uma vida inteira acreditando que aquele emprego continuaria existindo. Na manhã seguinte, levantou no mesmo horário. Por alguns segundos, seu corpo fez aquilo que estava acostumado a fazer há décadas. Levantar, tomar café, pegar as coisas e sair. Mas não havia para onde ir. Sentou à mesa e abriu o computador, atualizou o currículo, mandou algumas mensagens, entrou em sites de vagas por aí. No começo, ainda estava confiante. Pensava que sua experiência seria suficiente. Afinal, né, gente, eram 20 e poucos anos de trabalho. Conhecia o serviço, sabia resolver problemas, tinha experiência, mas os dias foram passando. Algumas empresas não responderam. Outras ofereceram salários muito menores. Em algumas entrevistas, ele sentiu que estava sendo avaliado não apenas pela experiência, mas pela idade. E aquilo começou a mexer com ele. Durante anos, ele havia sido alguém necessário. Agora precisava convencer desconhecidos de que ainda tinha valor. Pela primeira vez, percebeu que uma coisa é saber trabalhar, outra é saber o que fazer quando o trabalho desaparece. A primeira semana passou. Depois a segunda, depois a terceira.
Ele começou a evitar algumas ligações. Não queria ouvir perguntas sobre como estava indo a procura por emprego. Também começou a esconder certas preocupações da família para não aumentar a ansiedade dentro de casa. À noite, quando todos dormiam, ele abria o aplicativo do banco, fazia as contas, apagava algumas, refazia outras. Pensava em cortar o plano de celular, cancelar algumas assinaturas, reduzir as compras. Depois ele olhava para a conta da casa e percebia que algumas despesas simplesmente não desapareciam. Foi numa dessas noites que ele fez uma pergunta que nunca tinha feito enquanto estava empregado. Se eu não tenho meu trabalho, quem eu sou? E aquela pergunta doeu mais do que a demissão, porque durante 20 e poucos anos ele havia usado o trabalho para medir o próprio valor. Quanto ganhava? Qual era o cargo? Quantas pessoas dependiam dele? Quantos problemas conseguia resolver? Sem aquilo, parecia que uma parte da identidade tinha desaparecido junto com o salário. Então aconteceu algo que ele não esperava. Um antigo colega ligou. Não tinha uma grande oportunidade, não tinha uma vaga maravilhosa, apenas conhecia alguém que precisava de ajuda em um serviço temporário. O dinheiro era menor do que ele estava acostumado a ganhar, bem menor. O trabalho não tinha o mesmo status. Não parecia uma promoção, parecia um passo para trás. Parecia um passo para trás. E durante alguns minutos ele ficou olhando para o telefone pensando se deveria aceitar. Anos antes provavelmente teria recusado, mas naquele momento entendeu uma coisa: recomeçar não significa voltar para o mesmo lugar. Às vezes significa aceitar que você está em outro ponto da estrada. E ele aceitou. No primeiro dia sentiu vergonha. Entrou naquele lugar lembrando de tudo o que já tinha conquistado e pensando que agora estava começando novamente. Mas ninguém ali conhecia sua antiga posição. Para aquelas pessoas, ele era simplesmente alguém que sabia trabalhar. E talvez isso tenha sido importante. Pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava provar que era bem-sucedido. Só precisava fazer o trabalho. Os meses seguintes não foram fáceis. Ele continuou procurando uma oportunidade melhor. Cortou despesa, reorganizou dívidas, começou a aprender uma habilidade que havia adiado durante muitos anos. Também voltou a conversar com pessoas que tinham perdido de vista porque sempre estava ocupado. Fez pequenos trabalhos por fora quando aparecia. Algumas coisas deram certo, outras não. Houve dias que ele pensou em desistir, mas alguma coisa tinha mudado. Antes ele queria recuperar exatamente a vida que tinha perdido. Queria outro emprego, o mesmo salário, o mesmo padrão e a sensação de que tudo estava novamente sob controle. Agora começou a pensar diferente. Talvez o objetivo não fosse reconstruir exatamente aquilo que caiu. Talvez fosse construir algo mais resistente. Foi então que percebeu uma coisa ainda mais difícil. O problema não tinha começado no dia da demissão. A demissão apenas revelou o problema. Durante anos, ele havia colocado toda a segurança da família em uma única fonte de renda. Quando o salário desapareceu, percebeu que não tinha desenvolvido outras possibilidades. Não tinha aprendido determinadas habilidades, como sempre estava cansado. Não tinha construído uma reserva maior porque sempre havia alguma coisa para comprar. Não tinha criado outros caminhos porque acreditava que o caminho principal continuaria aberto para sempre, a vida inteira. E isso não fazia dele um homem irresponsável. Muitas das escolhas foram necessárias. Algumas foram feitas para cuidar da família. Outras foram simplesmente o que ele conseguiu fazer com os recursos que ele tinha. Mas também havia escolhas feitas por medo. E reconhecer isso não era se culpar, era finalmente enxergar. Um ano depois daquela mensagem, às 17h43, ele ainda não tinha recuperado tudo. Não estava rico, não tinha encontrado uma fórmula secreta. A vida continuava tendo contas, problemas e dias difíceis, mas agora havia algo diferente. Ele tinha uma pequena reserva, tinha uma nova habilidade. Fazia alguns trabalhos por fora, mantinha
contatos que antes não tinha tempo para cultivar. E principalmente, não dependia mais emocionalmente da ideia de que o único emprego definia quem ele era. Ele entendeu que segurança não significa ter certeza de que nada vai dar errado. Segurança também é saber que, se alguma coisa der errado, você consegue se levantar e procurar outro caminho. E talvez seja que essa história deixe de ser sobre ele, porque você pode não estar desempregado, pode estar trabalhando normalmente amanhã. Seu salário pode estar entrando todos os meses. Suas contas podem estar em ordem. Talvez sua vida esteja funcionando exatamente como deveria, mas existe uma pergunta que vale a pena fazer enquanto tudo ainda está de pé. Se aquilo que sustenta a sua vida desaparecesse amanhã, o que realmente permaneceria? Não apenas dinheiro. Quem permaneceria ao seu lado? O que você saberia fazer? Que habilidades teria? Que sonhos ainda existiriam? Que parte da sua identidade não dependeria de um cargo de uma empresa ou de um salário? Ele achava que tinha perdido tudo quando perdeu o emprego, gente. Depois descobriu que não tinha perdido tudo. Tinha perdido uma estrutura na qual havia colocado peso demais, e ao reconstruir percebeu que talvez tivesse passado 20 e poucos anos construindo uma vida para não cair, sem aprender o que fazer quando caísse. Talvez você também esteja construindo alguma coisa nesse momento. Uma carreira, uma casa, uma família, uma reserva. E isso tem valor. Mas não espere uma queda para descobrir o que existe além disso. Não espere perder o salário para lembrar que você é mais do que aquilo que recebe no fim do mês. Não espere os anos desaparecerem para perceber que algumas coisas precisam ser construídas enquanto você ainda tem tempo. Porque aquele homem não voltou a ser quem era antes da demissão. E talvez essa tenha sido a melhor parte. Ele se tornou alguém que sabia que podia perder um emprego sem perder completamente a própria identidade. Alguém que entendeu que dinheiro é importante, mas não pode ser a única coluna de sustento uma vida inteira. E talvez essa seja a pergunta que fique depois dessa história. Você está construindo apenas uma vida que parece segura ou está construindo uma vida que consegue continuar de pé quando alguma coisa muda? Porque emprego pode acabar, salário pode diminuir, planos podem falhar. A vida pode mudar numa mensagem de 2 linhas, mas quando tudo muda, ainda existe uma coisa que ninguém pode demitir: a capacidade de começar de novo. Leve isso para sua vida. Até o próximo vídeo.